Essa aqui é uma espécie de peixe ósseo. Aqui na região ela é chamada de carapeva. Peixe ósseo se caracteriza por apresentar o esqueleto predominantemente ósseo. Tem cartilagem? Sim, mas vai predominar o tecido ósseo. Encontramos aqui, nessa região, a sua nadadeira dorsal, provida de raios duros. Na região terminal aqui, encontramos a segunda dorsal, com raios moles. A caudal desse organismo, olha só, apresenta o lobo superior igual ao lobo inferior, conferindo a ela o nome de caudal homocerca. Na região ventral desse organismo, encontramos um par de nadadeiras pélvicas, que são essas amarelas aqui, ó, pequenininhas, tá? E aqui a nadadeira anal desse animal. Aqui na região lateral do corpo, encontramos, deixa eu abrir aqui para vocês verem, tanto de um lado, tá, como do outro do animal, você vai encontrar as nadadeiras, que são chamadas de nadadeiras peitorais. Observando aqui a linha lateral, na região lateral do corpo, aquele órgão sensorial que o organismo apresenta. Ao que nós puxamos essa região, encontramos os 4 pares de filamentos branquiais. Esse animal é um peixe demersal, é um peixe de fundo. E embora ele apresente uma boca terminal, tá, típica do peixe ósseo, essa boca terminal é uma boca terminal protátil para a porção inferior. Quando o animal está no fundo oceânico, ele exterioriza, dê uma olhada, olha, ele exterioriza a sua boca, joga essa boca no fundo oceânico, junto ao lodo, junto à areia, para se alimentar de moluscos e de vermes, principalmente os poliquetos que ocorrem nessas regiões de fundo oceânico. No episódio de hoje vamos ver os peixes ósseos, os osteíctes. E não se esqueça, se inscreva no canal. Olá pessoal do Biocrio, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um assunto relacionado ainda à biologia dos vertebrados. Ou seja, nós vamos trabalhar hoje, tá, os animais que pertencem ao Filocordata, dentro do Filocordata ao subfilo Vertebrata, a superclasse Piscis, tá? E dentro dessa superclasse Piscis, nós encontramos 2 classes. A classe dos condrictes, vistos anteriormente, e agora a classe dos osteíctes, que caracterizam os animais chamados de peixes ósseos. No primeiro momento, é interessante você notar o seguinte: quando a gente analisou os condrictes, os peixes cartilaginosos, tubarões, raias, cações, esses animais eles têm uma morfologia externa muito semelhante. Já nos peixes ósseos ocorre uma diversidade morfológica muito grande, resultado de um processo denominado de irradiação adaptativa, onde, a partir de um ancestral comum, tá, foram formadas espécies que foram mais bem adaptadas aos mais diversos ambientes. Só para a gente ter uma noção desse processo de radiação adaptativa, vamos partir de um peixe ósseo primitivo. Não sei como é que ele era, mas vamos partir, tá, de um organismozinho, tá, de um peixe ósseo, tá, e esse peixe ósseo poderia, tá, supostamente, apresentar essa morfologia, que seria esse aspecto externo. Esse peixe ósseo, a partir desse peixe ósseo, que nós vamos tratar ele de AC, seria, no caso, um ancestral comum. Surgiram organismos ao acaso por uma sequência de mutações, tá, que deram origem às mais diferentes espécies. Então vamos imaginar, você está numa praia de arrebentação, numa praia de grande volume de ondas, e nessas praias é possível você encontrar, tá, pessoas eventualmente pescando. E o que o indivíduo está pescando nessa região de grande embate de ondas? Um peixe, tá, que é cientificamente denominado de Selene volmer, e esse peixe chamado de Selene volmer, ele é vulgarmente denominado peixe galo. Por que esse peixe está mais bem adaptado a esse local de embate de ondas? Você está vendo o peixe em vista lateral. Se você vê esse peixe de frente para você, tá? Esse peixe apresenta a seguinte morfologia externa. Olha só, ele é mais ou menos assim.
tá? Onde ele tem aqui as nadadeiras peitorais, tá? A nadadeira pélvica posicionada aqui, a boca posicionada aqui e os olhos na região lateral. Então é um peixe muito fininho, tá? É um peixe que se assemelha a uma quilha de uma prancha de surf, por exemplo. É um animal que está adaptado a viver numa região de embate de ondas sem ser facilmente levado pelas ondas. Já quando você anda, tá, junto a uma região litorânea, você pode encontrar áreas de costões rochosos, onde nessas áreas de costões rochosos encontramos muitas algas marinhas bentônicas, como o sargassum, a caulerpa, a bostríquia, tá? E entre essas algas você pode encontrar algumas espécies de peixes ósseos que ficam, né, junto a essas algas. E uma das espécies muito comuns junto a essa região corresponde a um animal popularmente, um animal vulgarmente conhecido por cavalo marinho. Os cavalos marinhos, tá, na verdade são peixes ósseos, onde a morfologia, né, externa é muito diferente do padrão de um peixe. Esse animal está adaptado através dessa nadadeira aqui, ó, que corresponde à nadadeira caudal, fixar-se a ramos dessas algas marinhas bentônicas. Esta é a nadadeira dorsal, essa é a nadadeira lateral ou nadadeira peitoral desse animal. Já quando você vai ao fundo oceânico, enfurnado junto à areia, enfurnado junto ao lodo, nós podemos encontrar algumas espécies de peixes que apresentam um aspecto, olha só, um aspecto fusiforme, um aspecto que lembra, na verdade, uma serpente, tá? Esse bicho aqui, ó, esse peixe, ele é chamado de moreia, moreia pintada, o Gymnotorix ocellatus, um animal que apresenta junto à região do corpo uma grande quantidade de muco que o animal se utiliza para deslizar junto à areia, deslizar junto ao substrato e não sofrer nenhuma lesão. Tá? Já existem algumas espécies de peixes que são chamados peixes demersais, peixes de fundo. E um desses exemplos é um peixe chamado de linguado, tem uma espécie chamada de língua de mulata. Esse peixe, né, denominado linguado, é um peixe que, durante a sua fase adulta, apresenta-se com uma região, uma simetria bilateral, com um olho posicionado na região direita e outro olho posicionado na região esquerda. Quando ele se torna adulto, ele vai virando a região do corpo e os dois olhos, olha só, um olho migra para o outro lado. Esse organismo apresenta aqui as nadadeiras pélvicas, aqui uma pequena nadadeira peitoral, aqui a região das brânquias, uma nadadeira dorsal, segundo dorsal, a caudal e aqui a anal. Então note que, tá, ao longo do processo chamado de irradiação adaptativa, essas espécies vão estar mais bem adaptadas aos mais diversos tipos de ambientes. Mas existe um padrão, tá, um peixe ósseo típico que nós vamos descrever para vocês a seguir. Bom, vamos analisar a morfologia externa de um organismo, um osteíctide, popularmente chamado de peixe ósseo. Os peixes ósseos, tá, são organismos que podem ocorrer em dois tipos de ambientes aquáticos, basicamente. Você vai encontrar esses animais em ambiente dulcícola, ou seja, peixes de água doce, e também vai encontrar esses peixes em ambiente talássico, né, que são os peixes de água salgada. Pela morfologia externa, um peixe desse, ele vai diferir em muitos aspectos com relação a um peixe cartilaginoso, como uma arraia, como um tubarão, como um cação, como uma quimera. Tá? Uma das características bastante interessantes com relação a esses peixes ósseos, você começa a analisar, por exemplo, pelo posicionamento da boca. Num peixe cartilaginoso, nós falamos para vocês que os peixes cartilaginosos apresentam a boca posicionada na região ventral. Nos peixes ósseos, não.
Essa boca fica posicionada aqui. E esse tipo de boca para peixe ósseo é denominada de boca do tipo quê? Do tipo terminal. Essa boca do tipo terminal, ela sofre algumas variações. Ela poderá ser uma boca terminal superior, tá? É quando o lábio superior se projeta para frente quando o animal abre a boca, típico de um animal filtrador, como por exemplo uma sardinha. Ela pode ser uma boca terminal inferior, quando o lábio superior se projeta para frente e esse organismo é como se fosse um cascudo de rio, a boquinha para baixo, embora seja uma terminal. Ela pode ser uma boca terminal frontal, onde os dois lábios, quando o animal abre a boca, apresentam a mesma dimensão, como por exemplo uma tainha. E a boca terminal protátil, ele protrai, ele exterioriza a boca, típico de uma carpa, por exemplo, que usa essa boca para chafurdar o lodo, chafurdar a areia, aonde ele vai se alimentar de alguns organismos que fazem parte da chamada infauna, da fauna que está juntamente ao substrato. Esses organismos sempre terão, portanto, a boca terminal. Se você subir aqui, ó, você vai notar a presença nessa região de 2 a 4, veja bem, de 2 a 4 narinas, que funcionam como órgãos olfativos, tá? As narinas podem ser narinas em fossa, um buraquinho, ou narinas em forma de tubo, chamada de narina tubular. Aí você vai encontrar, junto a essa região, a presença, obviamente, de 2 olhos, e esses olhos, como se trata de um peixe, são desprovidos de pálpebras. Agora, uma importante diferença com relação ao peixe cartilaginoso é que aqui, ó, nessa região, encontramos uma proteção, uma tampa óssea que protege a região das brânquias desses animais. Essa tampa óssea exclusiva dos peixes ósseos, ela é denominada de opérculo. Esse opérculo, ele protege 4 pares de brânquias. Então, se você pegar a região cefálica, né, a região da cabeça do animal, imaginamos aqui o lábio superior, aqui o lábio inferior, tá? Vamos aqui, ó, remover a região do opérculo. E aí você vai notar o que aqui embaixo? Você tem a língua do animal e projetando-se lateralmente aqui você tem 1, 2, 3 e 4 arcos, chamados de arcos branquiais, de cada lado do corpo do peixe. E na parte posterior do arco branquial, nós encontramos numerosos filamentos, denominados esses de filamentos branquiais, ricamente vascularizados e que estão diretamente relacionados à oxigenação do sangue desse bicho. Então, uma grande diferença de peixe cartilaginoso para peixe ósseo é que os peixes ósseos apresentam um total de 4 pares, veja bem, 4 pares de brânquias, e esses 4 pares de brânquias estarão envolvidas, estarão protegidas pela região do opérculo. À medida que o peixe está respirando, ele abre o opérculo e fecha a boca. Quando ele vai oxigenar o sangue, ele abre a boca, fecha o opérculo e vai fazer um movimento de fluxo de água ao longo da região dos filamentos branquiais, a fim de oxigenar o seu sangue. Agora, dá uma olhadinha. Voltando para a parte externa, encontramos um conjunto de nadadeiras, nadadeiras ímpares e nadadeiras pares. Junto à região dorsal desse animal, encontramos essa primeira nadadeira. Essa primeira nadadeira é chamada primeira nadadeira dorsal e ela apresenta projeções ósseas, que são chamadas de raios duros. Esses raios duros se projetam para fora do animal e eles têm por função fazer um movimento de descida, tá? Dando maior hidrodinamismo ao peixe durante a sua locomoção, ou subida. E esses raios eles podem se movimentar para um lado ou para o outro, dando direcionamento lateral direito ou lateral esquerdo desse peixe. Além disso, encontramos essa segunda aqui, ó, tá? Chamada de segunda nadadeira, posicionada junto à região dorsal. Já
A nadadeira de propulsão do peixe, que vai levar o peixe para frente, corresponde a esta. E esta nadadeira, portanto, é chamada de nadadeira do tipo caudal. No entanto, no peixe cartilaginoso, vimos que o lobo superior da nadadeira é maior do que o lobo inferior, conferindo a essa nadadeira o nome de caudal heterocerca. Nos peixes ósseos, nós encontramos uma nadadeira com os dois lobos apresentando a mesma dimensão, chamada, portanto, de nadadeira caudal do tipo homocerca. Aqui vale uma pequena observação. Nos peixes ósseos, além da nadadeira homocerca, existem mais dois tipos de nadadeiras. Preste atenção. Vamos considerar esta região terminal do corpo de três peixes. O meu peixe número 1, o meu peixe aqui, ó, número 2 e o meu peixe aqui, tá, número 3. No peixe 1, os raios da nadadeira se projetam, tá, para fora dessa região. Essa nadadeira é como essa, e ela é chamada, portanto, de nadadeira caudal homocerca. No caso do segundo, e o que corresponde à maioria, no caso do segundo peixe, essa nadadeira, ela se apresenta pontiaguda na extremidade. Essa nadadeira é chamada de nadadeira dificerca. A nadadeira dificerca, pontiaguda, é presente em poucos peixes. No Brasil, nós encontramos um peixe chamado de piramboia, que é um peixe dipnóico, que apresenta esse tipo de nadadeira. E, finalmente, temos uma nadadeira, tá, primitiva, que tem esse aspecto. Ela vem para cá e ela vem para cá. Veja, o peixe acabou aqui. Então ela tem um lobo na parte superior, na região dorsal, e o lobinho na região ventral, diferente dessa aqui, que se projetou para fora. Nessa nadadeira aqui, é chamada de nadadeira caudal do tipo protocerca, que é presente em alguns peixes primitivos, como por exemplo o selacanto, tá? Mas o que predomina mesmo é a nadadeira caudal do tipo homocerca, tá? Vindo agora para a região ventral, terminamos as nadadeiras ímpares, porque encontramos aqui uma última nadadeira que é chamada de nadadeira anal. Agora, uma observação deve ser feita. Junto a essa região ventral do peixe, encontramos a presença de dois orifícios. O orifício próximo à nadadeira anal não é o ânus. Esse orifício corresponde a um pequeno poro chamado de poro urogenital. Esse poro urogenital estará ligado às gônadas e ao rim desse organismo. Portanto, pelo poro urogenital, o animal não somente eliminará as excretas, como também para o meio eliminará gametas. Já anteriormente ao poro genital, é aqui que nós encontramos a região terminal do trato digestório, caracterizando, portanto, o ânus desse organismo. Já observamos na região lateral do peixe um par de nadadeiras, que são denominadas essas de nadadeiras do tipo peitorais. Essas nadadeiras peitorais, elas têm uma importante função de fazer o movimento superior, movimento inferior, e quando a nadadeira de propulsão, ou seja, a caudal, leva o peixe para frente, é a nadadeira peitoral que determina ele ir para baixo ou ir para cima durante a sua locomoção. Já na parte ventral do animal aqui, encontramos um par também de nadadeiras. Essas nadadeiras em questão correspondem às nadadeiras do tipo pélvicas. Portanto, encontramos um par de pélvicas e um par de nadadeiras peitorais. Nos peixes cartilaginosos não é tão evidente, mas nos peixes ósseos é muito evidente. Na região lateral do peixe, observa-se um conjunto de orifícios relacionados à percepção das vibrações do meio e as variações de pressão ambiental. Assim como nos peixes cartilaginosos, mas nos peixes ósseos é muito mais evidente, encontramos um órgão sensorial denominado de linha lateral
lateral. E é por meio dessa linha lateral que este animal percebe, tá? Através do estímulo sobre os neuromastos, as vibrações do meio, um cardume de um outro peixe passando, um hélice de uma embarcação mexendo, tá? E a que profundidade o animal está, pela presença dessa estrutura que está ligado a um canal central, e a presença de uma pressão maior, uma pressão menor da água determinará a recepção desse estímulo que será percebido pelo organismo. Agora, os peixes ósseos, eles são peixes que apresentam 3 tipos de escamas diferentes. As escamas dos peixes ósseos diferem das escamas dos peixes cartilaginosos, primeiro pela origem. Um peixe cartilaginoso apresenta uma origem de escama dermoepidérmica, ou seja, a epiderme e a derme do animal compartilham a formação da escama. Nos peixes ósseos, não. É apenas a porção dérmica que é relacionado à produção das escamas. Se analisarmos a região epitelial desse animal, para fazer um desenho aqui nessa região, você terá o seguinte: vamos imaginar que eu tenho aqui, tá, as células, tá, o conjunto de células que formará a região da derme do peixe. Projetando-se da região da derme de forma imbricada, como se fossem telhas de um telhado, as escamas se posicionam desse jeito. E essas, veja bem, essas escamas que se projetaram da região dérmica são todas elas recobertas por uma epiderme uniestratificada, bastante fina, bastante delicada, sem apresentar ainda a presença de queratina. Essa parte superior, que não participa da formação da escama, corresponderá a epiderme desse organismo. Então, note que a escama é somente dérmica, não tem a participação da epiderme. Nesses peixes, essas escamas, se você pegar ela e virar ela de frente para você, você pode identificar 3 tipos básicos. Existe um tipo de escama onde o crescimento dela se apresenta mais ou menos com esse aspecto. É um tipo de escama denominado de escama do tipo cicloide. Existem escamas que apresentam mais ou menos esse aspecto aqui, ó. Olha só, ela tem aqui ganchos proveniente da região dérmica e a região cíclica fica só na parte superior. Esse tipo de escama é denominado de escama quitenoide, tá? Como, por exemplo, num pirarucu. E você vai encontrar um tipo de escama num peixinho chamado de peixe porquinho, tá? E esse peixe porquinho apresenta um tipo de escama com aspecto mais ou menos assim, ó, tá? Desse jeitinho, que é denominado de escama do tipo ganoide. Então, as escamas cicloides, ctenoides ou ganoides são típicas dos peixes ósseos e é uma diferença clássica entre os peixes cartilaginosos. Só que tem um detalhe. Um peixe ósseo, diferentemente de um peixe cartilaginoso, ele pode conseguir estacionar, parar em qualquer profundidade. O peixe cartilaginoso não. Um tubarão, uma raia, um cação, se parar de nadar, ele afunda. O que faz o peixe afundar devagar é a pouca densidade do seu esqueleto, que é cartilaginoso, e ele tem um grande fígado, tubarão, e nesse fígado tem muito óleo, então faz com que ele afunde muito lentamente. Os peixes ósseos não. Tá? Os peixes ósseos apresentam um órgão de equilíbrio hidrostático. Esse órgão de equilíbrio hidrostático foi durante muito tempo conhecido por bexiga natatória. Esse termo está em desuso. O termo correto é vesícula gasosa. A função da vesícula gasosa é fazer um ajuste hidrostático do peixe. É ajustar a densidade média do peixe à densidade da água, à medida que esse peixe se desloca de uma profundidade para outra. Vamos dar uma explicação técnica sobre a vesícula gasosa daqui a pouquinho. Vamos dar uma olhadinha. Então, como eu estava falando,
Uma grande diferença entre os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos é a presença nos peixes ósseos de um órgão de equilíbrio hidrostático. Este órgão visa ajustar a densidade média do peixe à densidade da água à medida que esse peixe se desloca verticalmente numa coluna de água. Então vamos considerar um primeiro aspecto. Na maioria dos peixes ósseos, a vesícula gasosa, posicionada abaixo das costelas, junto à região dorsal, ela está ligada ao esôfago, como, por exemplo, eu fiz nesse peixe e nesse aqui. Entretanto, existem alguns peixes ósseos onde a vesícula gasosa não tem ligação com o esôfago. Esse peixe, em ambientes de águas poluídas, onde a quantidade de oxigênio dissolvido na água está baixa, leva uma ligeira vantagem que discutiremos mais tarde. Mas vamos dar uma olhadinha, tá? Essa vesícula gasosa é um órgão membranoso, uma bolsa membranosa densamente vascularizada. Vasos esses que se projetam da região das brânquias e esses vasos vão irrigar completamente a vesícula gasosa. Se nós pegarmos a região da vesícula gasosa e ampliarmos aqui embaixo, você teria algo aproximadamente assim. Eu teria a parede da vesícula gasosa aqui e junto a essa parede nós encontramos esse conjunto de capilares sanguíneos irrigando essa região. No interior do sangue desse animal, dissolvido no sangue, você vai encontrar gases, como por exemplo o nitrogênio. Você vai encontrar o gás carbônico, você vai encontrar o oxigênio, entre outros gases. Já no interior da vesícula, você também vai encontrar oxigênio, nitrogênio e gás carbônico, como eu disse, entre outros gases. No caso, um peixe, ele conseguirá, por meio da atividade de hormônios esses liberados por uma glândula que se posiciona nessa região, chamada glândula de gás, promover, veja bem, a absorção de gases do sangue para o interior da vesícula e, com isso, o volume de gás no interior da vesícula é incrementado, aumenta. Mas ele também consegue fazer o contrário, liberar o gás do interior da vesícula para o sangue. Um peixe que faz esse movimento é esse peixe. Por quê? Porque se você pegar um peixe que teve a ligação da vesícula gasosa com o esôfago, a secreção de gases não acontece sentido. Se ele acaso precisar se livrar do excesso de gás que está aqui dentro, é muito mais fácil ele liberar esse gás pela região do esôfago e é por esse motivo que esta cena, tá, de bolinhas de ar, tá, são observadas nos peixes. Os peixes que têm essa ligação. O peixe que não tem essa ligação com a vesícula gasosa, com o esôfago, não consegue fazer isso. Tem que liberar esse gás para o sangue e quando o sangue passa pela região da brânquia, aí, por difusão, esse gás é eliminado. Vamos explicar para vocês a função da vesícula gasosa e o porquê que ela não deve ser chamada bexiga natatória. Vamos imaginar que esse peixe está a uma profundidade de 20 metros estabilizado. A 20 metros de profundidade, esse peixe está submetido a 3 ATMs, a 3 atmosferas de pressão. Se acaso esse peixe deseja se deslocar verticalmente para cima, com o que ele deve fazer? Ele deve nadar. Tá? Ou seja, ele movimenta a sua nadadeira caudal, que é a nadadeira de propulsão, e vai para frente. Aí, com o auxílio das nadadeiras peitorais, lateralmente posicionadas, ele faz esse movimento. E com isso ele vai subindo. À medida que ele vai subindo, a pressão sobre o seu corpo diminui. Vamos imaginar que esse peixe queira chegar, por exemplo, esteja a 5 metros de profundidade. Então a pressão sobre o seu corpo diminuiu. Como diminuiu a pressão sobre o seu corpo,
ele deve fazer o que para se estabilizar? Livrar-se do excesso de gás para ajustar a densidade dele à densidade da água. A vesícula está subindo, a vesícula tende a expandir devido à diminuição de pressão. Para adquirir flutuabilidade, ele livra-se do excesso de gás e se estabiliza. Se o peixe agora precisa descer, por exemplo, para se alimentar, a pressão, por exemplo, a 50 metros, será de aproximadamente 6 atmosferas. E, consequentemente, a pressão sobre o corpo dele aumenta. A vesícula tende a comprimir. Para adquirir flutuabilidade nessa nova profundidade maior, ele incrementa de gás, ele absorve gás do sangue para o interior da vesícula, tá? Aumenta o volume de gás para aguentar a pressão externa. Concorda comigo? Tá? Então veja que o peixe ósseo utiliza-se da vesícula gasosa como um órgão de equilíbrio hidrostático. Ele não usa a vesícula gasosa para se locomover, para nadar. Portanto, o termo bexiga natatória não deve ser utilizado. Aliás, esse termo ele está em desuso. Há um tempo atrás, uma pergunta foi feita sobre esse assunto. A pergunta é a seguinte: explique o fato corriqueiro de que quando um peixe ósseo é retirado subitamente da água pela linha de um pescador, ele normalmente eviscera pela boca. Eviscerar significa perder as vísceras. Veja que coisa interessante. Vamos imaginar o peixe está a 20 metros. O pescador joga a linha, tá? Esse peixe vê o anzol, vê a isca e morde a isca. O pescador rapidamente remove o peixe da água. Como essa absorção ou essa secreção de gases ocorre lentamente por difusão, tá? Ele não tem tempo de se livrar do gás. Ele está submetido a uma pressão, tá? Quando ele é rapidamente retirado da água, a pressão externa diminui e a vesícula gasosa rapidamente se expande. Quando a vesícula rapidamente se expande devido à diminuição da pressão externa, ela acaba, olha só, ocupando um maior espaço, empurrando, portanto, todos os órgãos viscerais para a parte anterior e ele solta as vísceras pela cavidade oral. Tá? Agora, um aspecto bastante interessante para você entender melhor essa explicação. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma vértebra da coluna vertebral desse peixe. Aqui eu tenho os espinhos, chamados de espinhos emais, e aqui o espinho neural. Vamos desenhar essa vértebra em 3 posições. A vértebra, a vértebra, a vértebra a 5, 20 e 50 metros. O espinho neural, o espinho neural, o espinho neural. E aqui eu tenho os espinhos que nós dizemos espinhos emais. Portanto, eu estou fazendo um corte transversal no peixe. Quando o peixe está a 20 metros de profundidade, a vesícula gasosa, tá, ela apresenta um certo volume de gás no seu interior para suportar a pressão de 3 atmosferas. Se o peixe se desloca verticalmente para cima, a pressão sobre o seu corpo vai diminuir. Ele livra-se do excesso de gás, a vesícula gasosa apresentará a mesma dimensão, só que com quantidade de gás menor. Quando o peixe desce, a pressão sobre o seu corpo aumenta. A fim de adquirir uma flutuabilidade nessa nova profundidade, ele absorve gás, ela apresentará o mesmo tamanho, só que com uma quantidade de gás bem maior do que ela apresentava, ou a 20 ou a 5 metros de profundidade. A vesícula gasosa é também utilizada como órgão respiratório, como dissemos no início da explicação. Se o peixe ósseo tiver uma ligação com a vesícula gasosa com o esôfago em águas poluídas, esse peixe tem uma vantagem. O que ele faz? Ele sobe,
coloca a boca para fora no ar atmosférico e chupa o ar atmosférico. O ar atmosférico vai para o interior da vesícula, que é ricamente vascularizada. Então, o oxigênio do ar da vesícula, ele vai se difundir para o sangue, oxigenando dessa forma o sangue desse animal em condições, obviamente, desfavoráveis, o que não é o normal. Existe um grupo de peixes chamados de peixes dipnoicos, peixes pulmonados, que temos até um vídeo sobre ele no Biocrio. Tá? Esse peixe é chamado de piramboia. É um peixe que se utiliza da vesícula gasosa como um pulmão primitivo, um pulmão simples, devido ao fato de serem chamados, portanto, de peixes pulmonados ou simplesmente peixes dipnoicos. Na Austrália encontramos um representante e no Brasil o representante de peixe dipnoico é um peixe popularmente chamado de piramboia. É muito comum a gente responder a pergunta: professor, e o baiacu? Aquele peixe que infla. O baiacu não. O baiacu, gente, é um peixe ósseo que apresenta junto às suas escamas uma modificação chamada de esclerificação dérmica, formando pequenos espinhos. Em algumas espécies existe o baiacu liso, também chamado de baiacu arara, e o baiacu de espinho. Esse peixe ele infla, mas na verdade é o estômago dele. O estômago dele é extremamente flexível, então quando ele se sente acuado, quando ele se sente ameaçado por um predador, se ele estiver na água, ele enche o estômago de água, ou se ele for pescado e estiver no ambiente aéreo, ele enche o estômago de ar. E com isso ele adquire um tamanho grande, os espinhos eriçam, e um predador, que pode ser, por exemplo, uma gaivota, uma fragata, ou até um outro peixe, não consegue degluti-lo. Tá? Veja bem, o baiacu não utiliza a vesícula gasosa como proteção, ele utiliza, na verdade, o estômago, tá? Mas o importante destacar é que a vesícula gasosa é um órgão exclusivo dos peixes ósseos. Uma grande diferença para os peixes cartilaginosos, tá? Espero que você tenha curtido. Até breve. Bom, agora vamos dar uma olhadinha nos aspectos reprodutivos dos peixes ósseos. Vamos considerar um casal de peixe aqui. Vamos imaginar aqui esse indivíduo aqui, tá? Seria a fêmea. E esse indivíduo aqui seria o macho dessa espécie. Portanto, no aspecto reprodutivo, você está diante, na maioria esmagadora dos peixes, de organismos o quê? Dioicos, ou seja, organismos que apresentam sexos separados, podendo apresentar ou não, né, dimorfismo sexual. Tá? Então existem espécies onde o macho difere da fêmea, mas na maioria das espécies é difícil você distinguir quem é um, quem é outro, tá? Então, você pode acrescentar na característica os organismos com ou os organismos sem o denominado dimorfismo, que vai ser, portanto, o dimorfismo sexual. Diferentemente de um peixe cartilaginoso que apresentava um órgão copulador, tá? Que é o Clasper ou pterigopode, os peixes ósseos, na sua maioria, não apresentam órgãos copuladores, tá? Então o que acontece? Por uma abertura muito próxima à nadadeira, que é a nadadeira anal, você vai encontrar a presença dos poros, chamados de poros urogenitais, que estão ligados à liberação de excretas e à liberação de gametas. Então a fêmea, tá, uma vez madura sexualmente, através dos seus ovários, ela vai liberar para o meio centenas de milhares de óvulos, tá? E os machos, portanto, vão liberar para esse ambiente, obviamente, os seus gametas, que seriam, tá, no caso, os espermatozoides, havendo, em grande parte, a maioria dos peixes ósseos, a junção dos gametas no ambiente. Portanto, você terá um processo, nesses animais, de fecundação, e essa fecundação se dá, portanto, no ambiente, portanto, vai ser uma fecundação externa, tá? Havendo a fecundação externa,
você terá a formação da junção dos gametas e a formação de uma célula ovo, tá? Ou zigoto. E essa célula ovo ou zigoto, ela tem uma característica interessante. Grande parte dos peixes ósseos apresentam ovos chamados de ovos megalécitos. Mega, grande, lécito, vitelo, grande quantidade de vitelo. E por esse motivo vão apresentar um tipo de segmentação, um tipo de clivagem denominada de segmentação ou clivagem meroblástica discoidal, onde as clivagens ocorrem nesta região do ovo, chamada região do blastodisco. O que importa é que ao longo do desenvolvimento embrionário deste organismo, na região do blastodisco é que vamos encontrar as células aqui, ó, nessa região se multiplicando, até que você vai entrar num estágio jovem deste organismo, tá? Um pequeno peixezinho aqui, e junto à sua região abdominal, tá? Junto à sua região ventral, encontramos um único anexo embrionário presente nos peixes, e esse anexo embrionário corresponde à sua vesícula, que corresponde à vesícula vesícula vitelínica. E essa vesícula vitelínica, na verdade, é o vitelo envolvido por dois folhetos embrionários, o endoderma e o mesoderma. Essa vesícula vitelínica, ela tem o material nutritivo que vai nutrir esse animalzinho, né, que é, no caso, o filhotinho do peixe, tá? Ou seja, esse organismo apresenta, na sua fase jovem, uma característica morfológica muito diferente do indivíduo adulto. Portanto, nós temos organismos que vão possuir um tipo de desenvolvimento, na maioria dos peixes, um desenvolvimento do tipo indireto, ou seja, o organismo apresenta uma fase de larva. Essas larvas de peixes dos ambientes aquáticos correspondem ao chamado ictioplâncton, ou seja, o plâncton, no caso o zooplâncton, formado exclusivamente de larvas de peixes. E aí, durante o desenvolvimento, esse organismo ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, a vesícula vitelínica vai sendo, obviamente, consumida e, obviamente, esse organismo atingirá uma fase, olha só, uma fase jovem até atingir a fase adulta, fechando completamente o seu desenvolvimento. Então, resumindo, do ponto de vista reprodutivo, os peixes ósseos são animais dioicos, podem apresentar ou não dimorfismo sexual, apresentam fecundação externa e apresentam, de modo geral, desenvolvimento direto. Existem, obviamente, exceções. Uma exceção bastante interessante, tá, é o cavalo marinho. O cavalo marinho, ele se une ventralmente com a fêmea. Entretanto, o macho, tá, ele vai transferir pelo polo genital os gametas para a fêmea, fecundando-a internamente. Uma vez fecundada, os ovos em início de desenvolvimento são transferidos desse momento para o macho. E o macho, em sua cavidade abdominal, acaba desenvolvendo os filhotes e, posteriormente, ele pare, entre aspas, o filhote. E o filhote nasce exatamente com as mesmas características morfológicas que o indivíduo adulto, só que em tamanho extremamente reduzido. Portanto, no cavalo marinho, você tem uma fecundação interna e você tem um desenvolvimento direto, diferentemente da maioria aí dos peixes ósseos. E com isso, a gente tem o aspecto reprodutivo desses animais. Espero que você tenha curtido e até breve. Outra espécie de peixe ósseo, nome popular desse peixe é mangangá, mangangá liso. Por quê? Porque ele apresenta, como os peixes ósseos, uma grande quantidade de glândulas mucosas sobre a pele. Só que a quantidade de glândulas que esse organismo que tem é muito grande. É um peixe de fundo, tá? E esse animal apresenta a sua boca terminal frontal, tá? Uma boca muito grande, providas de dentes, visto que o animal é uma espécie predadora. Um aspecto interessante que você consegue observar, observando muito proximamente o peixe, você vai notar uma série de pequenos pontos. Esses pontos, na verdade, são estruturas bioluminescentes.
bioluminescentes. À noite, esse organismo ele apresenta uma pigmentação que atrai o predador de seu predador. Ou seja, existem animais que predam esse peixe. Só que através dessa bioluminescência, ele atrai o predador do predador. E com essa característica, ele consegue se defender. As nadadeiras dorsal, anal e caudal, elas se fundem numa única nadadeira, visto que a locomoção desse organismo ela é facilitada por esse formato mais fusiforme hidrodinâmico e pela grande quantidade de muco que esse organismo apresenta na pele. Observe na região ventral os pontos bioluminescentes que essas espécies apresentam. No próximo episódio vamos ver sapo, perereca e rã, os anfíbios. Até lá, se inscreva no canal.